Olá pessoal, mais uma vez aqui Ivan Rodrigues Rocha com um projeto novo aí para ajudar a galera dos concursos e dos processos seletivos em geral, cujo foco é a redação, que tem um peso decisivo aí no estabelecimento das notas, da aprovação e da posterior classificação aí dos candidatos. Além do conhecimento do tema, que é, digamos assim, a importância primordial, não podemos desprezar algumas regras gramaticais a serem aplicadas na confecção do seu texto, para que ele possa ser avaliado de forma positiva. Ou seja, não tem como você construir um texto coerente, coeso, sem atentar para as regras gramaticais. E pensando nisso, resolvi aqui abordar ao longo dos vídeos alguns temas de língua portuguesa, particularmente de gramática, para que você possa fazer uma redação aí coerente, coesa, que seja avaliada de forma positiva, para que você tenha sucesso aí nessa empreitada. O primeiro tópico aqui são as conjunções coordenativas. Primeiramente, o conceito de conjunção, que é a palavra que liga duas orações ou dois termos de mesma função dentro dessa oração. Em alguns livros de gramática você encontrará a denominação de conectivo, que é a mesma coisa, que vem de conectar, de ligar. Quando esses conectivos, essas conjunções, elas ligam duas orações, elas estabelecem uma relação de coordenação ou subordinação. A priori, iremos trabalhar aqui com essa relação de coordenação. Já que estamos falando de coordenação, temos primeiramente aqui as orações coordenadas. O que são orações coordenadas? Conforme o conceito aqui, são orações que são independentes entre si, que possuem um significado singular. Ou seja, têm significados independentes. Uma não precisa da outra para que tenha sentido completo. Vamos aqui aos exemplos. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu. Vamos analisar aqui as duas orações. Percebemos aqui, a priori, que elas estão ligadas por esse conectivo aqui, ou seja, a conjunção. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu. A primeira oração que nós temos aqui é a lua surgiu. A segunda oração, as estrelas inundaram o céu. E temos o conectivo aqui ligando as duas orações. Perceba que ambas as orações têm sentido completo. Uma não tem a necessidade da outra para ter sentido completo, para transmitir uma mensagem. Se alguém disser a lua surgiu, você vai entender perfeitamente. E se por outro lado alguém disser as estrelas inundaram o céu, você vai entender o sentido da frase, você vai entender a mensagem. Então são duas orações ligadas aqui pelo conectivo, que ambas têm sentido completo. A lua surgiu, as estrelas inundaram o céu. Elas não precisam uma da outra para que tenha sentido completo. Aí nesse caso nós chamamos de orações coordenadas. Dentro dessa ideia de orações coordenadas, entra o conceito de conjunção coordenativa. Aqui diz que duas ou mais orações que mantêm independência entre si chamam-se coordenadas, que é o conceito anterior. E, consequentemente, a conjunção que liga tais orações é denominada conjunção coordenativa. Ou seja, as orações que têm sentido completo dentro de uma mesma frase, sem ter necessidade uma da outra para que tenham sentido completo, são classificadas como orações coordenadas. E, por sua vez, essa conjunção que liga essas duas orações é conhecida como conjunção coordenativa, ou seja, ela está ligando duas orações coordenadas. Aqui diz também que a conjunção coordenativa ocorre quando duas palavras são ligadas na mesma oração. Aqui é outra função da conjunção coordenada, do conectivo aqui coordenado.
Além de ligar duas orações, ele também pode ligar dois termos dentro da mesma oração, desde que esses termos tenham a mesma função sintática, exerçam o mesmo papel dentro da oração. O exemplo aqui, ele venderá brinquedos ou revistas. Olha aqui o conectivo ou, ligando os termos aqui brinquedos ou revistas. Vamos constatar aqui a função de ambas as palavras, para constatarmos aqui que está dentro do conceito. Ele venderá. Venderá é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de um complemento, ele precisa de um objeto. No caso aqui, objeto direto. Ele venderá o quê? Brinquedos ou revistas, ou seja, tanto brinquedos como revistas exercem aqui a função sintática de objeto. Então, o conectivo ou está ligando aqui duas palavras de mesma função sintática, a saber aqui dois objetos. Aqui é mais uma complementação aqui da explicação. Está pedindo para observar que a conjunção está ligando duas palavras, brinquedos e revistas, a quais exercem o mesmo papel de objeto direto na oração. É o que eu já falei anteriormente, é só um complemento. E dentro dessa ideia de conjunção coordenativa existe uma classificação de acordo com o sentido que ela transmite para cada frase aqui, dentro das orações. De acordo com a circunstância que ela estabelece, ela vai, digamos assim, determinar o tipo de conjunção, de acordo com o tipo de ideia que ela transmite. O primeiro tipo aqui de conjunção dentro dessa ótica são as conjunções aditivas. A própria palavra aqui já dá a ideia de adição, ou seja, de um acréscimo à ideia. É o que diz o conceito. Exprime ideia de adição, soma. Aqui os exemplos de conjunção, a conjunção e, a locução aqui não só, mas também, nem. Quando eu digo locução, eu digo aqui um conjunto de palavras que exercem aqui a mesma função da conjunção. Vamos lá para o exemplo. Fui à escola e joguei bola. A primeira coisa que eu irei constatar, eu tenho duas orações coordenadas, ou seja, se eu falo para alguém fui à escola, eu transmiti o sentido completo, todo mundo vai compreender. E se eu disser, entretanto, joguei bola, todo mundo também vai entender a mensagem. Então eu tenho duas orações coordenadas. E se eu tenho orações coordenadas, eu tenho um conectivo aqui ligando as orações coordenadas. Ou seja, eu vou ter aqui uma conjunção coordenativa ou coordenada, que está dando ideia aqui de adição. Se eu digo fui à escola e joguei bola, esse e joguei bola, eu estou acrescendo uma ideia à oração anterior. Fui à escola e joguei bola. É uma ideia de acréscimo aqui à ideia anterior. É uma ideia de soma. Por isso, esse conectivo aqui, essa conjunção é classificada como conjunção coordenativa, porque está ligando duas orações coordenadas, e aditiva, em razão de estar transmitindo uma ideia de soma. Mais um exemplo aqui. Não fui à escola, nem joguei bola. Não fui à escola, oração coordenada, porque não depende do sentido da outra. Joguei bola, também coordenada, porque não precisa do sentido da outra para existir. E aqui o conectivo nem, que vai ser uma conjunção coordenada, porque liga duas orações coordenadas, e transmite uma ideia de soma. Não fui à escola, nem joguei bola. É uma ideia de acréscimo à ideia aqui da oração anterior. Daí a classificação como conjunção coordenativa aditiva. Temos agora
as conjunções alternativas. Como o próprio nome diz, exprime ideia de alternância ou exclusão, ou, ora, etc. Esses são alguns tipos de conjunções coordenadas. Exemplo, ou estudo para a prova, ou tiro nota baixa. Quando eu digo ou estudo para a prova, tem sentido completo. Ou tiro nota baixa, tem sentido completo. Então, se enquadra aqui no conceito. São orações com sentido independente, ou seja, orações coordenadas, com a conjunção, aqui ligando as duas orações, a conjunção ou, que aqui no caso dá a ideia de alternância, de exclusão. Quando eu digo ou estudo para a prova ou tiro nota baixa, eu tenho duas opções. Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Eu tenho uma ideia excluindo a outra, ou seja, eu posso alternar entre as duas ideias. Daí a classificação da conjunção ou, de conjunção coordenativa ou coordenada alternativa. A mesma ideia no outro exemplo. Ora como fast food, ora me alimento bem. Ou seja, tenho aqui uma ideia de alternância, alternando entre uma ideia e outra, e por conseguinte excluindo a outra ideia. E a conjunção aqui coordenada. Ora, que no caso liga duas orações coordenadas com sentido completo e dá a ideia de alternância. Daí a classificação conjunção coordenada ou coordenativa alternativa. Temos outro tipo, as conclusivas. Como o próprio nome diz, exprime ideias de conclusão. Temos pois, logo, portanto, por isso, ela vai dar uma ideia conclusiva, ou seja, uma ideia concluindo a outra. Quando eu falo em ideia, eu falo no sentido que a oração coordenada exprime. Exemplos. Pratiquei exercícios físicos, por isso me senti muito melhor. Ou seja, pratiquei exercícios físicos. É uma ideia independente. Por isso me sinto muito melhor. É uma ideia independente. Então, aqui eu tenho duas orações coordenadas ligadas pelo conectivo aqui por isso, que dá uma ideia de conclusão. Ou seja, aconteceu aqui na ideia seguinte o que se esperava aqui da ideia anterior. Isso não está bem explícito aqui no conceito, mas é mais um macete aqui para você ter a ideia de conclusão. Ou seja, sempre vai nas orações coordenadas conclusivas, aqui ligado pela conjunção coordenativa conclusiva, você sempre vai ter a ideia seguinte acontecendo aqui o que se esperava aqui na ideia anterior. Ou seja, se você pratica exercícios físicos, é natural que você se sinta melhor. Mas aqui a ideia é mesmo de conclusão, é uma ideia concluindo a outra. Mas pelo fato de uma ideia concluir a outra, isso não significa dizer que elas são orações dependentes. Pelo contrário, elas são orações com ideias independentes. É apenas uma ideia posterior concluindo ou reforçando aqui a ideia anterior. Elas não deixam de ser coordenadas. Outro exemplo. Aquele medicamento é tarja preta. Logo, deve ser vendido com receita. Aquele medicamento é tarja preta, uma ideia independente, deve ser vendido somente com receita. Ou seja, são ideias independentes, orações coordenadas, ligadas aqui pelo conectivo logo, que transmite aqui uma ideia de conclusão, uma ideia posterior, reforçando aqui, concluindo a ideia anterior, ou seja, aconteceu aqui o que se espera na ideia anterior. Se o medicamento é tarja preta, lógico que espera-se que ele vai ser vendido com receita, que é uma regra aí da venda de medicamentos. Aí introduzo aqui a conclusão logo e fecho aqui a ideia de conclusão. Aquele medicamento é tarja preta, logo deve ser vendido com receita. Aqui
conjunções explicativas. Aqui é bem óbvio, exprime ideia de explicação entre as orações coordenadas. Por que são as mais usadas aqui? Vamos aos exemplos. Ele deve ter saído da escola, pois não veio mais. Orações coordenadas, aqui ele deve ter saído da escola, sentido independente, não veio mais, também sentido independente, ou seja, orações coordenadas. Vemos aqui o conectivo, já que liga orações coordenadas, é um conectivo, é uma conjunção coordenada, e aqui no caso exprime ideia de explicação, ou seja, o fato de ele não ter vindo mais, a explicação é que ele deve ter saído da escola, ou seja, é uma ideia aqui explicando a outra. Daí a classificação de conjunção coordenativa explicativa. Outro exemplo, não quero mais comer porque estou satisfeito. Aqui é um exemplo bem óbvio. Aqui é a explicação de ele não querer mais comer em razão de ele estar satisfeito. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo aí, espero ter ajudado a galera. Acessem aí o canal, mande algumas dúvidas aí, mande algumas críticas, que isso é natural. Dê o seu like, se inscreva no canal, acesse aí outros vídeos também, temos no canal um projeto também de matemática. E logo estaremos aí postando um novo tópico aí de gramática com um foco para redação. E esperamos que todos apoiem o projeto, que tem como objetivo ajudar a galera aí que sente dificuldade em algumas disciplinas nessa empreitada aí dos concursos públicos e os demais processos seletivos. Um abraço.